Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Caros amigos do Dharma Amitabha, hoje seguirei com a última palestra, número 31, Sabedoria do Sutra do Diamante. O Sutra diz: Subhuti, se alguma pessoa diz que o Buda fala da visão de um eu, de um indivíduo, de um ser vivente, ou de um período de vida, Subhuti, o que pensais? Essa pessoa compreende o significado do meu ensinamento ou não? Não, Bhagavad. Tal pessoa não compreende o significado do ensinamento do Tathagata. Por que razão? Porque quando o Tathagata fala da visão de um eu, de um indivíduo, de um ser vivente ou de um período de vida, não é a visão de um eu, de um indivíduo, de um ser vivente ou de um período de vida. É chamada visão de um eu, de um indivíduo, de um ser vivente ou de um período de vida. Então, este trecho é sobre a doutrina do não-eu. A característica distintiva dos ensinamentos do Tathagata é precisamente a proclamação do Sunyata e não-eu. Aqui, isto significa o resumo do Dharma da liberação, divulgado durante a vida inteira do Tathagata. O Buda perguntou a Subhuti: o não-eu faz com que as pessoas se afastem da visão de um eu e até mesmo da visão de um período de vida. Se alguém considerar que o Buda falou sobre a visão de um eu, a visão de um indivíduo, etc., para que as pessoas se afastem de tais visões e obtenham a liberação, essa pessoa seria capaz de compreender o verdadeiro significado do Dharma da liberação do Tathagata? Subhuti respondeu: tal pessoa não compreende suficientemente o Buda Dharma. Os seres viventes são aparências ilusórias que se manifestam a partir da combinação de causas kármicas do passado, não possuindo originalmente um eu verdadeiro com essência real. No entanto, os seres viventes se apegam às ilusões, apegando-se à existência de um eu dentro do não-eu. Por isso, o Buda disse que os seres viventes possuem a visão de um eu, etc., como a raiz do ciclo de nascimento e morte. No entanto, o que é o eu? Os seres viventes não sabem que todos os fenômenos também não existem com tal natureza, essência real. Acreditar
que os fenômenos existem assim, com uma natureza real, e não enxergar a natureza sunya dos fenômenos. Isto é chamado de ignorância. Devido à ignorância, surge a visão do Sakaya, que é o apego ao eu e apego ao meu, ou meus. Porém, investigando minuciosamente, compreendemos que a natureza própria do eu, do indivíduo, etc., é fundamentalmente inotível. Se houvesse um eu com natureza própria, a capacidade de ver esse eu seria chamada de visão de um eu. Já que a natureza própria do eu, do indivíduo, etc., é totalmente inotível, então, de onde surge a visão de um eu? O Buda fala da visão de um eu, não passa de um discurso convencional para acompanhar os pensamentos errôneos dos seres viventes, para fazer com que as pessoas saibam que o eu é originalmente não eu. E que a visão de um eu é originalmente a visão do não eu. E assim, se conectem e realizem a natureza não discriminatória. Isso não significa que exista realmente um eu que possa ser visto, nem que exista uma visão pela qual o eu próprio possa ser visto e que também deva ser eliminada. A partir da visão de que o eu é inotível, realiza-se a capacidade de ver a ausência de natureza própria da visão de um eu. É por isso que denomina-se não eu. Se alguém se apegasse a um não eu, vou repetir. Se alguém se apegasse a um não eu, que possui a visão de um eu a ser eliminada, esse não eu, pelo contrário, se tornaria na visão de um eu. Como diz o Prajnaparamita Shastra, a verdadeira realidade da ignorância é precisamente a sabedoria. E o apego às marcas da sabedoria é precisamente a ignorância. Vou repetir de novo. A verdadeira realidade da ignorância é precisamente a sabedoria. O apego às marcas da sabedoria é precisamente a ignorância. Quebrou o cérebro. Portanto, aquele que considera que o Tathagata falou que existe a visão de um eu, etc., precisamente aferra-se e apega-se às marcas e basicamente não compreendeu o ensinamento do Tathagata sobre o não eu e seu significado profundo.
O Sutra diz: Subhuti, aqueles que geram a mente da Anuttara Samyak Sambodhi devem assim saber, assim ver, assim confiar e assim compreender todos os fenômenos e não deixar surgir as conceitualizações dos fenômenos. Subhuti, acerca das conceitualizações dos fenômenos, o Tathagata diz que não são conceitualizações dos fenômenos, são chamadas conceitualizações dos fenômenos. Então, a seguir, vou apresentar a conclusão e a exortação para se receber e praticar o sendeiro dos meios hábeis. O sendeiro de Prajna já foi anteriormente amplamente explicado. Aqui farei apenas uma breve conclusão e exortação. Todo o Buda Dharma é proferido para os praticantes. Por isso, embora se coloque a budidade num pedestal ou se discutam sobre as grandes ações inconcebíveis dos bodhisattvas, sempre são direcionados os ensinamentos aos iniciantes, principiantes, com disposição para a liberação. Apesar dos meios hábeis terem sido amplamente explicados anteriormente, especialmente a distinção entre o corpo do Dharma e o corpo de manifestação da Suprema Bodhi, aqui se retorna à conclusão de como aquele que gera a mente de Bodhi deve conhecer e ver e como deve receber e praticar. O Buda disse: aquele que gera a mente de Bodhi em relação a todos os fenômenos, seja no ensinamento do não-eu, que acaba de ser explicado, seja em todas as ações e frutos dos bodhisattvas no sendeiro dos meios hábeis, mencionados anteriormente, devemos não nos aferrar, ou seja, não deixar surgir as conceitualizações dos fenômenos para então conhecer e ver, confiar e compreender. O conhecer e o ver inclinam-se à sabedoria. A confiança e a compreensão têm a compreensão como causa e tornam-se em confiança conforme o Dharma e confiança na busca, ou seja, da reflexão, transformam-se em convicção espiritual. Confiança conforme o Dharma, confiança na busca, tornam convicção espiritual. Ao conhecer e ver, ou confiar e compreender todos os fenômenos, não se deve apegar à existência de uma marca da natureza própria de tais fenômenos, gerando elaborações conceituais discriminatórias. Não apenas devemos realizar que as conceitualizações, marcas dos fenômenos não surgem, assim como o não surgimento das conceitualizações dos fenômenos e dos não fenômenos também não surgem. Somente assim uma pessoa
é considerada como possuindo o conhecimento correto, a visão correta e a confiança e compreensão corretas. Pois, embora o Tathagata tenha distinguido e exposto amplamente sobre as conceitualizações, marcas de todos os fenômenos, mesmo que todas elas sejam ausentes de natureza própria, são precisamente não conceitualizações dos fenômenos, e apenas estabelecidas convencionalmente como conceitualizações dos fenômenos, ou seja, são apenas denominadas de conceitualizações dos fenômenos. Este é o resumo da compreensão fundamental a respeito de todo o Buda Dharma. O Sutra disse: Subodhi, se alguma pessoa utilizar os 7 tesouros que preenchem infinitos asankhya, sistemas, mundos, para praticar a doação, e se um bom homem ou uma boa mulher que gera a mente de Bodhi conservar este sutra ou apenas 4 versos, recebendo-o, mantendo-o, lendo-o, recitando-o de memória e transmitindo-o a outras pessoas, seus méritos serão superiores aos méritos da pessoa anterior. Como deve ser transmitido este sutra a outras pessoas? Sem se aferrar às conceitualizações, imóvel como a talidade. Então, o Tathagata, neste trecho, novamente compara os méritos para demonstrar a superioridade deste sutra, apresentando a conclusão e a exortação para recebê-lo e ajudar a liberar os outros, além de indicar, em resumo, os critérios para se ensinar o Dharma. O Buda disse a Subodhi: suponha que alguém utilize os 7 tesouros que preenchem mundos em número ilimitado e incalculável. Asankhya significa incalculável. Para praticar a doação, na perspectiva de uma pessoa ordinária, tais méritos já seriam inconcebíveis. No entanto, se houver outra pessoa que gere a mente de Bodhi em relação à totalidade desse sutra, ou apenas uma estrofe de 4 versos, e que possa agir de acordo com as 10 práticas do Dharma, copiar sutras, ler, explicar aos outros, etc., então os méritos que ela obterá serão muitíssimo superiores aos daquela que pratica a doação dos 7 tesouros. Ao receber e praticar o prajna, seja através da contemplação dos princípios, seja através da boa conduta nas ações, tudo isso deve ser colocado em prática. O grande veículo, Mahayana, é o portal do Dharma, método para beneficiar os outros. Por isso, é especialmente necessário aplicar
este grande Dharma do Prajna na própria vida, transmitindo-lo aos outros, ensinando-o sucessivamente para transformar os seres. Apenas assim é que o Dharma correto poderá ser difundido amplamente, sem contrariar o voto fundamental do Tathagata de manifestar-se no mundo para começar a ensiná-lo. Dar continuidade à vida da sabedoria do Buda é o que há de mais urgente. Mas como se deve divulgar o ensinamento, o Dharma? O Buda revelou as regras para a pregação do Dharma, dizendo: para isto é necessário não se apegar às conceitualizações próprias de nenhum fenômeno. É preciso ser capaz de residir tranquilamente na natureza sunha de todos os fenômenos. Residir na visão correta da talidade. E ser capaz não se abalar, desestabilizar pelas distinções das conceitualizações dos fenômenos. Todo aquele que se apega às distinções das conceitualizações, rememorando-as, é chamado de instável, abalado, e será precisamente um prisioneiro do Mara. Isto é, tal como é ensinado nos Agama Sutras, entre outros. O Mahaprajnaparamita Shastra do Nagarjuna também afirma: dentre os fenômenos sem surgimento nem cessação, criam-se pensamentos discriminatórios. Se houver pensamentos discriminatórios, isto é a rede do Mara. Não se abalar e não se apoiar em nada, isto é o selo do Dharma. Os dois últimos versos também podem ser traduzidos como: se a mente se move, isto não é o sendeiro. A imobilidade é o selo do Dharma. Por isso, ser imóvel como a talidade para pregar o Dharma é exatamente o que diz o Sutra de Vimalakirti. Capaz de discernir habilmente as marcas de todos os fenômenos, permanece imóvel no significado supremo. Apenas aquele que for capaz de internamente não contrariar a verdadeira realidade e externamente adaptar-se às disposições dos seres, baseando-se nas designações mundanas para pregar o Dharma, enquanto na realidade nada foi falado. É que consegue ensinar sobre o Prajna. Caso contrário, falar apegando-se às conceitualizações dos fenômenos é pregar algo parecido ao Prajna. Como consequência, muitos ouvintes cairão na conceitualização do eu, na conceitualização do fenômeno e na conceitualização do não fenômeno. E isto é precisamente caluniar o Buda,
caluniar o Buda Dharma. O Sutra diz: por que razão? Porque todos os fenômenos condicionados são como sonhos, ilusões, borbulhas e sombras. São como gotas de orvalho e o resplendor do trovão. Assim devem ser contemplados. Anteriormente, o Tathagata ensinou aos praticantes que não devem deixar surgir as conceitualizações dos fenômenos ao confiar e compreender todos os fenômenos, que não devem se apegar aos fenômenos permanecendo imóveis como a talidade ao receber, manter e ensinar o Dharma. Não se apegar às conceitualizações significa afastar-se das marcas da natureza sunya. Embora este sutra mencione isso em todas as partes, os ouvintes podem pensar que o sunyata significa que nada existe, ou que a designação convencional é apenas uma fala provisória para iniciantes, e que todos os bons fenômenos, como a generosidade, a paciência, etc., para tais ouvintes que acreditam terem compreendido o sunyata, estas práticas seriam irrelevantes e desnecessárias. É um equívoco grande. Tais pessoas, ao se apegarem erroneamente à conceitualização do sunyata, tornam-se em nihilistas. Adotam a visão do nihilismo, da aniquilação, e tornam-se em caluniadores do Buda e do Dharma. Por outro lado, outras pessoas, insatisfeitas com a natureza sunya e com a designação convencional, desejam estabelecer a existência da conceitualização própria. Eternalismo. Alma que não muda. Do surgimento condicionado de causa e efeito. Está equivocado. A mente dos seres sencientes não reside facilmente no sendeiro do meio, caindo constantemente na visão da existência ou na visão da não existência. Eternalismo, nihilismo, eternalismo. Nunca sendeiro do meio. Por isso, ao final deste sutra, o Buda ensina especificamente o portal do Dharma das 6 metáforas, esclarecendo a contemplação correta do prajna, de que as designações convencionais são o próprio sunyata. Isso é para fazer com que os praticantes conheçam a intenção correta do Tathagata ao falar de sunyata, de designação convencional, de desapego às marcas, de não residência e de não apego, oferecendo aos iniciantes um ponto de entrada para que possam, a partir daí, penetrar profundamente no Dharma definitivo. O significado da estrofe é que todos os fenômenos condicionados
são precisamente o sonhatá da existência ilusória, tal como sonhos, ilusões, etc. Os praticantes devem frequentemente observá-los e contemplá-los desta forma. Condicionado refere-se a tudo aquilo que é produzido, que existe a partir de causas e condições, possuindo a marca universal de surgimento e cessação, ou de surgimento, mudança e cessação. Ou seja, são todos os fenômenos impermanentes, não permanentes, que fluem e mudam a cada respiração, a cada momento. Tudo o que nós, pessoas ordinárias, vemos, ouvimos, percebemos e conhecemos, não deixa de ser um fenômeno condicionado. Condicionado é dito em oposição ao incondicionado. No entanto, o incondicionado não é um fenômeno que esteja em oposição ao condicionado, mas é algo que não pode ser compreendido pelas pessoas ordinárias, como nós. O incondicionado que o Tathagata fala através de designação convencional refere-se à natureza fundamental, sunya e quiescente, daquilo que é condicionado, ou seja, é o afastamento das elaborações conceituais, que não podem ser aferradas, onde não se pode residir e é inobtíveis. O estudo do budismo toma isso como objetivo final, mas é necessário tomar os fenômenos condicionados como objeto de apoio para a contemplação. Somente ao observar a impermanência, o não-eu e a natureza sem surgimento nem cessação dentro do condicionado que se pode realizar e adentrar o incondicionado, adentrar na verdade. Em resumo, quer se contemple o corpo ou a mente, quer se observe o eu ou os fenômenos, ou até mesmo se observe o incondicionado e o que é sem fluxo dentro do estado mental das pessoas ordinárias, não é possível realizar a contemplação sem houver o afastamento do que é condicionado. Nossa! Desta maneira, enquanto pessoas ordinárias, como nós, eu incluindo, o condicionado constitui todos os fenômenos. Então, devemos utilizar as 6 metáforas, tais como o sonho, a ilusão, etc., para contemplá-los. Então, vamos falar um por um. O sonho refere-se ao período do sono, quando, devido aos condicionamentos do passado ou às sensações físicas e mentais experimentadas no momento do sonho, na consciência turva e indistinta, emergem imagens que
tecem cenários aparentemente reais, mas que são ilusórios. Durante o sono, tudo parece real ou não? Sim, alguém está perseguindo a você. Você está correndo no sono e você até vai suar. E depois acordar e foi um sono. Mas durante o sono parece real ou não? Isso. A ilusão refere-se a um ilusionista que utiliza objetos de madeira ou pedra para, através de magia, criar aparências ilusórias de vacas e cavalos. Estas podem ser vistas e ouvidas, contudo, não são reais. As borbolhas referem-se às bolhas flutuantes que surgem na água durante uma chuva forte. Nossa, ultimamente o temporal parecem balas, pum, pum, bombas, extinguindo-se num instante. Antes de tocar o solo, é redondinho, pum, e desaparece. Real ou irreal? As sombras são como sombras escuras causadas pela obstrução da luz por objeto, ou as diversas silhuetas criadas pelas mãos e dedos entrelaçados que bloqueiam a luz e formam tais imagens. Sabem o que está falando? É como você faz e há um cachorro e coloca a luz e aparece. E aí, uou, parece um cachorro, ou um gatinho, ou um cavalo. Real? Parece real, mas não é real. As gotas de orvalho são o vapor da água do solo que, ao entrar em contato com superfícies frias, como as das plantas, condensa-se em pequenas gotículas devido à queda de temperatura. Estas, ao amanhecer, com o leve aumento da temperatura, dissipam-se imediatamente. O resplandor do trovão, relâmpago, refere-se ao lampejo de luz causado pelo atrito entre eletricidade negativa e positiva. Ela também desaparece num instante, sem permanecer nem por um momento. Estas 6, que em algumas sutras podem ser apresentadas como 9 ou 10 analogias, metáforas, servem principalmente para ilustrar que o significado da impermanência de todos os fenômenos, como as borbulhas, o orvalho e o resplandor do trovão. E para ilustrar a natureza ilusória e irreal de todos os fenômenos, como os sonhos, as ilusões e as sombras. Na realidade, cada metáfora pode servir como uma analogia tanto para a impermanência quanto para a irrealidade dos fenômenos. Estas 6 metáforas ou analogias são impermanentes e irreais precisamente porque todos os fenômenos são do surgimento condicionado. E o surgimento condicionado é de natureza sunha. A impermanência, a irrealidade e o sunyata da ausência de natureza própria
desses 6 exemplos são fáceis de serem aceitas pelas pessoas ordinárias. Elas, ou nós, não percebem que, sob a contemplação da visão nobre de Budas e Bodhisattvas, todos os fenômenos não passam de impermanência, irrealidade e ausência de natureza própria. Nosso apego a todos os fenômenos como sendo verdadeiramente permanentes e não sunha é equivalente a uma criança pequena que se aferra a um sonho como sendo real. Agora eu vivi algo terrível no sono. Uma criança. E os pais falaram, não, foi um sono, não preocupe, não foi real. Então, os Budas e Bodhisattvas nos aconselham da mesma maneira, mas nós seguimos chorando. Então, por isso, o Sutra utiliza as 6 metáforas do Sunyata de fácil compreensão para ilustrar o Sunyata de difícil compreensão da forma, da mente e de tudo o mais. Se alguém for capaz de contemplar constantemente todos os fenômenos como estas 6 metáforas, conseguirá adentrar gradualmente na quiescência sunya da impermanência e do não-eu. Desta forma, todos os fenômenos são como uma ilusão, como um sonho, etc. Sobre as ilusões e demais exemplos, como diz o Mahaprajnaparamita Shastra, do Nagarjuna. A aparência ilusória é tal como o Dharma. Embora seja sunya, pode ser ouvida e vista. O fato de não possuírem natureza fixa é o que se denomina sunyata. Isto não significa que nada existe. Portanto, tudo o que conhecemos e vemos é sunya, mas a causa e o efeito são inevitáveis. E o que é ouvido e visto não é aleatório. Buscando a natureza própria de todos os fenômenos, a partir disto, ela é totalmente inoptível. Compreender plenamente a não obtenção da ausência de natureza de cada fenômeno é o que se denomina sunyata. Embora não possuam natureza própria e sejam quiescentes e sunya, eles também são o estabelecimento de causa e efeito do surgimento condicionado, denominado designação convencional. Designação convencional, em sânscrito, significa estabelecimento provisório. Refere-se àquilo que existe em dependência de causas e condições, surgindo da reunião de elementos em cooperação mútua. A partir do estabelecimento de causa e efeito, trata-se da existência convencional do sunyata. Portanto, não se pode dizer que é inexistente. A partir da não obtenção da natureza própria, trata-se do sunyata da natureza própria, que é ilusória. Portanto,
não se pode dizer que existe. Contemplar as designações convencionais como uma ilusão, etc., a fim de realizar e adentrar no sunyata, afastado de todas as marcas, constitui a contemplação correta do prajna. A razão pela qual se é capaz de não deixar surgir as conceitualizações dos fenômenos ao conhecer, ver, confiar e compreender, e a razão pela qual se é capaz de não se apegar às marcas ao receber, manter e ensinar para os outros, reside na contemplação a partir do sunyata da natureza própria de designação convencional, que é como uma ilusão e como um sonho. Assim, a liberação dos 3 veículos, Sravaka, Pratyeka-Buddha, do Bodhisattva, bem como as grandes ações da compaixão dos Bodhisattvas, também devem ser consumadas a partir desta contemplação. Depois vou dar exemplos, ainda mais fáceis de entender. Esse trecho é o último trecho do Sutra, e é sobre a divulgação do Dharma. Então, o Sutra diz: logo que o Buda terminou de falar esse Sutra, o venerável Subhuti e os bhikshus, bhikshunis, upasakas, upasikas, os devas, os humanos e os asuras do mundo, que haviam escutado, todos com grande alegria, confiaram, receberam-no e praticaram-no com sinceridade. Sutra da perfeição, da sabedoria que corta como Vajra. Eu lembro que na palestra 2024, quando comecei a explicar o conteúdo do Sutra, desse Sutra, li para vocês a primeira frase desse Sutra em seu original em sânscrito. Agora vou ler a última frase, que foi traduzida já, a do Sutra em sânscrito. Okay? Então, assim. Idam avochad Bhagavan attamana stavira subhutis techa bhikshu bhikshuni upasaka upasikas techa bodhisattva sadeva manus asura gandharvas cha loko bhagavato basitam abhyanandan ite Vajra Chajika Prajna Paramita Sutra. Esse foi escrito em sânscrito. Então, a Assembleia do Dharma do Diamante foi concluída. Naquela ocasião, os bhikshus e bhikshunis, ou seja, as duas assembleias, masculina e feminina, de discípulos monásticos, e os upasakas e upasikas, isto é, as duas assembleias masculinas e femininas de discípulos leigos, como vocês, estavam presentes. Estes constituem as 4 assembleias de discípulos do Tathagata, que receberam o refúgio do Buda e os respectivos preceitos que devam manter. Além disso, também estavam na Assembleia os devas, humanos e asuras, vindos de todos os mundos, os seres dos 3 destinos
superiores ou bons destinos que possuíam boas raízes para ver o Buda e ouvir o Dharma. Tendo ouvido este sutra, todos compreenderam os princípios essenciais e a sequência gradual da geração da mente e da prática do Bodhisattva, tendo sentido a preciosidade do Buda Dharma. Cada um foi preenchido pela alegria do Dharma. Em sânscrito é Dharma Priti. A alegria é o fenômeno de acreditar e aceitar o que o Buda ensinou, bem como o de realizar e adentrar no seu significado profundo. Por serem capazes de uma profunda confiança e compreensão, todos puderam praticar com sinceridade o que o Buda ensinou, beneficiando a si mesmos e aos outros, propagando o ensinamento para as gerações do futuro. O fato de que ainda podemos conhecer e ouvir este sutra é precisamente fruto da confiança, aceitação e prática sincera dos discípulos do Buda daquela época. Por isso, essa transmissão continuou e chegou a nós hoje. Já que todos ouvimos este Dharma, devemos também gerar uma mente de alegria e também confiar, aceitar e praticar com sinceridade. Somente assim não seremos indignos da grande compaixão do Tathagata, que nos proteger, nos tem em mente e nos encomenda o Dharma, sendo então chamados de aqueles que retribuem a bondade do Buda. Este foi o comentário do Sutra do Diamante, falado pelo venerável mestre Yin Shun e registrado pelo seu discípulo, mestre Yenpei. Hoje já terminamos de explicar todo o Sutra da Perfeição da Sabedoria, que corta como Vajra, Sutra do Diamante. E também concluímos a tradução integral completa do comentário do grande mestre Yin Shun para o português brasileiro. Nossa, é verdadeiramente inconcebível. Eu mesmo mal posso acreditar. Eu estou dentro de um sono agora, parece. Desde a primeira palestra, em 21 de janeiro de 2024, a primeira palestra, até hoje, 1º de março de 2026, ao falar palestra número 31, hoje, já passaram quase 2 anos. Este sutra eu terminei de traduzir há 15 anos atrás, quando estava no Templo Chongguan, tendo sido impresso e publicado em Taiwan. Naquela época, minha habilidade na língua portuguesa era péssima. Era apenas suficiente para traduzir o texto do sutra, mas eu não era capaz de traduzir a explicação do grande mestre Yin Shun, pois era difícil demais. Após muitos anos de esforço e estudo, insisto, eu sigo estudando português, é tão difícil, nossa! Somente agora tenho
coragem, um pouco de coragem e a confiança para enfrentar este desafio. Eu pesquisei no YouTube, não tem nenhuma palestra sobre a explicação do Sutra do Diamante em português. Já temos! Então, a seguir, vamos explorar como aplicar e implementar a sabedoria do Sutra do Diamante em nossa prática na vida diária, cotidiana. Vamos ou não? Ou pegamos Sutra do Diamante, um sutra muito poderoso e pegamos a cabeça para aplicar o sutra. Quando caímos na ignorância. Não vai funcionar muito bem. Vai ter dor de cabeça só. Então, vamos. Da perspectiva, e isso é comentário do mestre Zhihan. E uns anos depois, vou fazer o comentário do mestre Yin Shun. E esse seria comentário do Sifu Zhihan. Da perspectiva da verdade convencional, o mundo possui causa e efeito ou não? Sim. Da perspectiva, postura, ponto de vista da verdade convencional, o mundo possui causa e efeito ou não? Sim. Existem os 6 reinos da existência ou não? Sim. Samsara existe ou não? Sim. Ciclo de nascimento e morte. Existe o bem e o mal? Sim. O karma e a consequência. As vidas passadas, vida futura? Sim. Existem pessoas ordinárias e os nobres ou não? Sim. Mas isto é desde a perspectiva da verdade convencional. Contudo, por outro lado, da perspectiva da verdade do significado supremo, ou verdade última, todos os fenômenos são caracterizados pelo não eu, pelo sunyata e pela ausência de natureza própria. O bem existe ou não desde a perspectiva da verdade última? Nem existe, nem não existe. O bem é ausente de natureza própria. O mal é ausente da natureza própria. O tempo é ausente de natureza própria, sem começo, sem fim. O espaço é ausente de natureza própria, sem o menor nem o maior. Os seres viventes são ou somos ausentes de natureza própria. E até mesmo o Buda é ausente de natureza própria. Aquele que atinge a budidade pensa, eu atingi a budidade? Não, porque é ausente de natureza própria. Então, sabem como utilizar isto? Não acho. Estamos assim, bem confusos. Vamos! Primeiro tenho que perguntar, quiserem ou não aprender como aplicar não eu, sunyata e ausência de natureza própria na vida cotidiana ou não? Para nos ajudar a enfrentar pessoas, situações e coisas e aliviar sofrimento. Querem aliviar sofrimento ou não? Não, eu gosto do sofrimento. Eu gosto de sofrer. Não! Então, podemos explorar como aplicar e vivenciar o não-eu, sunyata e ausência de natureza própria através das 6 perfeições.
E aqui tem um ponto que deve ser enfatizado. O não eu, o conceito do não eu é um lembrete, uma lembrança para quem? Si mesmo. Usado para exigir de si mesmo, a realizar não eu. Não é para pedir a outros serem não eu. Entende o que eu estou falando? Por que você está com raiva de mim? Não eu. Eu falei, não eu. Você está com raiva? Não eu. Não! É um eu grande falando do não eu a outro. Entenderam? Não eu é para quem? O eu condicionado, propriamente. Não para reclamar dos outros. Ok. Começamos com a perfeição da generosidade. Como aprender o não eu, sunyata e a ausência de natureza própria através da generosidade? Então, é pelo sunyata das 3 engrenagens. Quais são as 3? Não há um eu que pratica a doação. Não há donante. Não há objeto que é doado. Não meu. E não há quem receba a doação. Como é isso? Então, vamos perguntar. Vocês têm posses ou não? Roupa, carro, casa. Os meus. Após morte, que você pode levar com você? Tudo. Levar tudo. Na mente só. Levar nada material. E se você quer, meu filho, amo tanto você, você pode morrer comigo? Que acha? Que acham vocês? O amor é tão incondicional que a família vai morrer com você? Pensa de novo. Não se auto-enganem. Não é assim. Então, em relação aos recursos no mundo, somos apenas que usuários temporários e administradores, guardiões dos recursos. Não podemos levá-los conosco após morte. Não somos os proprietários. O que significa ser proprietário? Não. Então, o doador, se você acha, nossa, tudo o que eu tenho, eu sou o guardião dos recursos, nada mais. Usuário temporário. Então, se eu tenho mais que eu preciso, posso compartilhar com outro. E você compartilha, e esse objeto pertence a quem? A todos. E você doa a essa pessoa que recebe, que precisa, e você pensa, vamos observar se essa pessoa está grata ou não. E se não tem gratidão, eu não deveria doado o objeto. Então, você está apegado a ser donante, o objeto, ou não? Sim. Então, as 3 engrenagens do sunyata é assim. Segunda perfeição. Disciplina, vamos. Como compreender o não eu, sunyata e a ausência de natureza própria. Não há um eu que mantenha a disciplina. Por quê? O que é manter disciplina? Agir eticamente.
Porque eu devo fazê-lo. Como que eu sou o ético. Eu mantenho a disciplina. E eles não, desastres. Não, eu mantenho porque eu entendo causa e efeito. Eu não quero machucar a ninguém e tampouco quero machucar a mim mesmo. Então, quem está mantendo a disciplina? Não eu. A disciplina a ser mantida, que é? Deve ser agir de acordo com a bondade e nosso meta na vida. E não há um objeto da disciplina, ou pessoa no outro lado. Você age para não machucar, independente da relação dessa pessoa com você. Então, sem o eu, quem mantém a disciplina, sem essa disciplina que estou mantendo e sem a pessoa que recebe ou beneficia da minha disciplina. Cessar o mal e praticar o bem é uma conduta moral, ética. Somente ao conseguir realizá-la é que se obtém paz de espírito. Ao cometer um erro ou infringir um preceito, deve-se realizar o arrependimento, arrepender internamente. Mas o que acontece quando uma pessoa apega a esse ato, essa transgressão? Então, fica remoendo o passado com sentimento de culpa. Isso já não é arrependimento. É apego a uma ação do passado. Paciência, a perfeição da paciência. Como aprender o não eu, sunyata e ausência de natureza própria. Não há um eu que está tolerando. Não há situação a ser tolerada. E não há outra pessoa que você está tolerando. Mas é tão vivo. Sim, está. Eu vejo. Mas condicionalmente. Você tem que entender, se você ainda tem essa noção de tolerar, de praticar a paciência, já não é paciência. É parecido a paciência, mas não é paciência já. Nossa, quantas pessoas me perguntam, mestre, eu tenho muita paciência, não? E eu ouço e falou ou não falou? Mestre, eu sou generoso ou não? Tenho que fazer outra coisa. Quando você fala, acha, eu sou generoso, eu mantenho preceitos, eu sou paciente com tantas pessoas, já é todo eu, tão afastado do não eu. Diligência. Não há um eu que empenha. Não há a tarefa na qual se empenha e não há o objeto obtido através do empenho. Por que nós praticamos? Porque se não praticamos, sofremos. E se não queremos sofrer, praticamos. E se praticamos, devemos sofrer menos, não mais. E se você está praticando e está sofrendo mais, nossa, algo está errado. Então, até diligência é fazer o que deve fazer cada dia. Meditar porque tem que meditar. Ser generoso porque tem que ser generoso. Fazer as coisas de acordo com o Dharma. Só isso. Então, quem está sendo diligente? Ok, concentração. Essa tem uma história para contar. Então, existe alguém sentado aí, meditando?
Sim, porque as pernas doem. Tanto dor. Eu estou meditando com dor. Dor passa. Não tem um eu meditando. Estamos meditando sobre o não eu. Então, e até o método do cultivo da meditação. Isso é real? Com natureza própria? Não, é sonho também. E o estado atingido da concentração é real? Não eu. Então, como praticamos a meditação? Começamos praticando com um eu subjetivo, para poder desenvolver um eu objetivo. Então, o eu objetivo, com atenção plena no eu subjetivo. E depois, começa a contemplar o não eu. E até aí, shamatha entra no vipassana, corpo perde sensação, e a mente parece que está em nenhum lado, e aí surgir um pensamento, isto é não eu. É assim? Não! Isto não é não eu. Isso é apego a não eu. Deixar fluir no vipassana, no insight, sem fazer surgir nenhum pensamento do apego. Isso é o caminho até liberação. Sabedoria. Não há um eu que obtém a sabedoria. E isso o Buda falou plenamente nesse sutra. E não há método para obter a sabedoria. E há uma sabedoria no final para ser obtida, como Anuttara Samyak Sambodhi? Tampouco. O Dharma do Sutra do Diamante é o Dharma para alcançar a Buddhidade, ensinando-nos gradualmente como realizar e adentrar no não-eu, sunyata e a ausência de natureza própria. Então, o Buda falou o Sutra do Diamante ou não? O Sutra do Diamante não é o Sutra do Diamante. É chamado Sutra do Diamante. Por fim, tem que concluir em algum momento, ou senão nunca vamos almoçar. Isso é condicionado, estamos no mundo, e isso não é sunyata. Por fim, desejo a todos para que com a sabedoria do Sutra do Diamante possam extinguir gradualmente os apegos ao eu e aos meus, e as aflições, que possam, com a grande compaixão do não-eu, liberar todos os seres sofredores. Amém. Tofo.